E aí galera, tudo bom com vocês? Nós somos aqui o ParanaCast, mais um episódio, chegamos ao 4º episódio do nosso podcast, certo? Eu sou o Ed, professor de artes. Caio, professor de física. Danilo, professor de geografia. Professor Gerlão, o Dr. G, e quer dizer que só se fala de crise climática quando é anunciada uma tragédia? É isso mesmo? E aí, gente, vamos lá. Pior, né? Essa situação aí do Rio Grande do Sul, essas chuvas extremas, né? Que tem ocorrido lá desde o finalzinho agora de abril, começou ali pelo dia 26 de abril, né? E volumes de precipitação muito significativos, concentrados assim em pouco tempo, né? E aí a gente tem visto lá a verdadeira calamidade que se tornou o estado, alagamentos espalhados por várias cidades, né? Principalmente ali pelo Vale do Taquari, né? Do Rio Taquari enfim, e vários transtornos para a população, problemas de infraestrutura sendo causados, problemas em relação à gestão da crise, enfim, muitos temas aí para ser debatidos, né, cara? Então quer dizer que as mudanças climáticas agora devem ser pauta política, porque esses fenômenos que a natureza traz para nós, né, agora pode ser que venha com mais intensidade, né, já que o clima do planeta está mudando, né? Então a gente agora tem que ter ainda essa perspectiva, né, das verbas públicas serem destinadas para também estarem atentos a essas calamidades, né? Exatamente. Mas falando em mudanças climáticas, o que é mudança climática? Para quem está ouvindo aí, talvez já tenha ouvido falar, mas não sabe o que é, né, ainda. Tudo bem, bora, vou tentar dar um panorama rápido aqui, porque esse assunto na verdade ele é muito amplo, né? Mas vamos lá. O planeta naturalmente ele passa por mudanças climáticas historicamente, assim, do ponto de vista geológico, né? Da história geológica do planeta. Esse planeta ele já teve vários arranjos climáticos diferentes, certo? Isso não chega a ser exatamente uma novidade geológica. A questão é a velocidade com a qual essas mudanças têm ocorrido nos últimos 2 séculos, certo? E aí a gente tem que relacionar diretamente com a influência antrópica, né? A influência humana nesse processo. Desde a Revolução Industrial, a gente tem jogado toneladas e mais toneladas de gases de efeito estufa, que são vários, embora a gente dê muita atenção para o dióxido de carbono, Exato. né? Mas são, milhares de gases que são gases potencializadores do efeito estufa. E esses gases eles têm mudado a composição química da atmosfera, o Gerlão pode até falar disso com mais propriedade, tem mudado a composição química da atmosfera, e retido mais calor. Essa retenção de calor é o que a gente chama de aquecimento global, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no episódio do hidrogênio verde, né? Quem não viu, vai lá, foi o primeiro episódio, tá aí. Né, vou colocar no card aí em cima. Vai aparecer em algum lugar da tela aí. Enfim, então esse processo do aquecimento global ele causa um novo arranjo climático, certo? Em que eventos extremos, tal qual esse que a gente está vendo acontecer lá no Rio Grande do Sul, tendem a se tornar mais comuns, né? E não só chuvas extremas, também as secas extremas, também eventos como furacões, né? Eventos climáticos de magnitude muito forte em lugares que inclusive, em regiões que inclusive nem sempre eles aconteciam, né? Ou não com essa intensidade pelo menos. Então a gente está vendo um rearranjo climático acontecendo no mundo, né? Isso está diante dos nossos olhos, assim. No caso do Rio Grande do Sul, vocês têm acompanhado lá, vocês viram o que aconteceu esses dias? É uma tragédia, né? Anunciada então todo dia. Infelizmente as notícias que a gente consegue observar, ler, só é de desgraça, né? Então já são dezenas de mortos, né? Muita gente desabrigada. Hoje, inclusive, já está faltando água, está faltando alimentos. Você fala, mas está faltando água e está chovendo? Pois é, está faltando água potável. Tem muita água da chuva, de fato. As ruas estão inundadas, as casas estão inundadas de tanto de água que tem. Está chegando mais ou menos profundidade acima dos 5 metros, então é um negócio absurdo, sabe? Tem município que realmente está ilhado, não tem como acessar porque as estradas não existem mais, as pontes foram derrubadas, então é só questão de helicóptero ou então questão de barco. Então
muito complicado que está acontecendo. E assim, né, o Danilo falou em relação de geograficamente, né, historicamente falando, e de fato desde que o homem aprendeu a queimar carbono lá na Revolução Industrial que a humanidade está poluindo o meio. E a gente pensa assim, né, o nosso planeta é um sistema muito complexo. Então, eu queimei carbono aqui, então daqui a pouco, aqui onde eu queimei carbono vai dar problema. Não necessariamente, tá? Então, de repente, a gente queima carbono aqui, esse problema vai acarretar lá no Japão e daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sei. Não é algo imediato. Agora, de repente, vem uma notícia dessa, a gente, nossa, o que é que está acontecendo? A gente teve um governo anterior que decidiu, assim, desmatar a Amazônia sem freio, foi passando boiada, e quer dizer, lá em 2020, 2021, e só agora está acontecendo. Tem um texto, pessoal, que a gente vai deixar até na descrição, sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul, que foi escrita em 2021, sabe? Então, quer dizer, o cara estava falando em relação às políticas públicas, e de fato que falta isso mesmo, né? A gente ter político que sente com o cientista, entende o que está acontecendo e começa a invertir. Mas o que é que a gente percebe? É necessário que aconteça uma desgraça, uma tragédia, para depois tentar fazer exatamente o que? A reparação de danos. Então, quer dizer, vai ser feito um investimento novamente lá nesses municípios que foram atingidos? Sim, será. Embora tenha gente que está falando que alguns municípios já não vale mais nem a pena retornar, porque a gente está numa situação praticamente irreversível. O Danilo citou em relação lá aquele nosso episódio de hidrogênio verde, e de fato a gente tem que pensar em energias limpas. Fusão nuclear, por exemplo, é o melhor que a gente tem. Embora a gente ainda não falou sobre o hélio 3, a gente ainda vai fazer essa discussão, mas sabe? Então são estratégias que a gente pode de fato pensar para um planeta, como é que eu posso dizer, que a gente consiga de fato não destruir o nosso planeta. E a gente tem uma situação lá no Rio Grande do Sul que né, vem essas frentes frias, o Danilo pode até falar desse aquecimento do Pacífico, como é que acontece, e essa frente fria ela deveria de fato percorrer todo o país, ou pelo menos parte dele, só que ela não consegue. Existe uma massa de ar quente que está bloqueando essa passagem, e ainda existe também lá na Amazônia uma frente, os rios voadores chamados, tá certo? Que acaba jogando mais umidade para essa região sul. Então quer dizer, Rio Grande do Sul está numa região que simplesmente está recebendo umidade de todo lugar. Pode ser que alguns dias vá para o Uruguai, tá certo? Essas chuvas sim tendem a passar. Acredito que hoje e amanhã a previsão é que não tenha chuva, mas quarta-feira já volta. Então, quer dizer, é uma situação muito complexa que, enquanto as nossas políticas públicas não sentarem, não ouvir os relatórios de cientistas de fato o que está acontecendo, essas tragédias vão continuar acontecendo, mais pessoas vão morrer. E assim, né, o que é que a gente pode estar fazendo? Como é que a gente pode estar ajudando? O que é que a gente pode estar fazendo? Vídeos como esse, compartilhar informações como essa é super importante, e que também você esteja por dentro. Não é porque está acontecendo lá no Sul que alguma coisa não pode acontecer aqui no Ceará também, não é isso? Inclusive a gente tinha planejado outro vídeo, né, para essa semana, gravar outro tema, mas a gente achou um tema muito importante, né? A gente achou que era o momento para fazer esse vídeo, né, dar a nossa contribuição para essa tragédia, né? Assim, como é que a gente poderia contribuir para que as pessoas se conscientizassem em relação a isso, mostrar o que é que o governo em si pode estar fazendo, né? Porque assim, é muito provável, se nada for feito, essas tragédias aconteçam com mais frequência, né? Porque a gente às vezes fala assim, desmatamento, chuva, o que é que tem a ver? Você para e pensa, né? Como é que a planta funciona, tá? Do ponto de vista alimentação, ela vai lá e pede um iFood? Não funciona assim, tá certo? Ela absorve carbono, tá certo? E esse carbono é o tal gás carbônico, o dióxido de carbono que a gente estava falando. Então ela pega esse gás carbônico e consequentemente consegue transformar em glicose, que ela se alimenta a partir desse carboidrato, e ainda libera oxigênio para a gente respirar. E aí o que acontece? Se tem esse desmatamento, como é que ela vai absorver esse CO2? Tá certo? Então a gente tem uma quantidade maior de gás carbônico, contribuindo ainda mais para esse efeito estufa e consequentemente o aquecimento. Porém, não é somente carbono, tá certo? Para essa glicose surgir, é necessário também água, é necessário também umidade. Aí você para e pensa, então, onde tinha aquela região florestada não existe mais, então ela não consegue absorver carbono, não consegue absorver essa umidade, e aí a consequência é que o regime de chuva ele vai bagunçar total.
Professor, onde é que isso vai acontecer? Eu não sei. A gente só sabe que um desastre vai acontecer. Quando vai e onde vai, a gente não faz a menor ideia. A gente está falando dessa questão aqui do Rio Grande do Sul, mas outros países também estão sofrendo com enchentes, tá certo? Sim. Então não é uma coisa, só no Rio Grande, não, é o planeta inteiro. Obviamente a gente está dando mais atenção ao Rio Grande do Sul porque é daqui do Brasil, mas diversas regiões já estão acontecendo. Então não dá para saber. Tu arranca uma árvore aqui hoje, a gente não sabe qual é a consequência disso, quando vai acontecer. É como eu falei, a gente vai deixar na descrição esse texto aí que é de 2021, já anunciando essa tragédia. Parece que foi escrito agora, mas não, tá certo? Existem esses modelos de mudanças climáticas, é muito bem estudado, existe uma previsão muito bem feita sobre, mas enquanto continuar sendo ignorado, enquanto a ciência for ignorada, mais catástrofes irão surgir, mais vidas irão se perder e não precisava dessas coisas, sabe? Não, só querendo aqui complementar, então, nós sabemos que tem as responsabilidades dos políticos, né, que deveriam ter essa informação já para se precaver, deixar as cidades ali com um certo nível de preparação, porque cada vez mais vai acontecer esses eventos catastróficos, né, por causa das mudanças climáticas, mas de forma mais pontual. O que é que a gente poderia fazer para reduzir esses efeitos das mudanças climáticas? De novo, os combustíveis fósseis, não é, Danilo? Eu tenho até outra pergunta aqui para gerar aqui. Vocês não acham que os créditos de carbono é um paliativo muito fraco para a utilização dos combustíveis fósseis? Até porque, por exemplo, quando se queima diesel, não é só o monóxido de carbono e dióxido de carbono que é produzido, tem os óxidos de nitrogênio, que a planta ela não faz esse processo de captação dos óxidos de nitrogênio, né? A agropecuária, né? Tem muitos fatores que acabam contribuindo para isso daí. E no fim a gente pensa sempre em termoelétrica, uma hidrelétrica que vai desmatar, uma termoelétrica que queima, que joga essas emissões. Então a gente ainda vai falar sobre algumas possíveis soluções em outro episódio, mas no cenário que está, né, com o que nós temos hoje, com a falta dessa escuta de cientistas, a catástrofe ela sempre está sendo anunciada. A coisa dos créditos de carbono meio que transfere a responsabilidade, né? Isso. Então, assim, e a gente também tem que entender que a atmosfera ela não funciona localmente, né? Não é a atmosfera do Brasil, não é a atmosfera, sei lá, da Argentina. Não, a atmosfera é um sistema complexo e global, né? Então, o que se emite num país vai, através do próprio funcionamento de circulação atmosférica, chegar em outros lugares do planeta, gerando consequências em outros lugares também. Existem modelos climáticos, né? Existem modelos climáticos gerados por softwares super avançados e especializados no tema, né, dos sistemas atmosféricos e tal, que já colocavam, por exemplo, que essa região do sul do Brasil, não só o Rio Grande do Sul, mas o sul do Brasil como um todo, muito provavelmente iria passar por esse tipo de situação. Porque era o que essa modelagem detalhe de 10 anos atrás, certo? Eu vi um vídeo recentemente de um professor de uma universidade lá do Rio Grande do Sul, agora não vou me lembrar o nome dele, peço desculpas, mas em que ele alertava na Câmara Municipal de Porto Alegre, ele alertava para essa questão, exatamente chamando a atenção de que, olha, tem modelos indicando que nós vamos enfrentar uma situação climática extrema no futuro próximo, inclusive. Então a gente precisa se preparar nesse sentido. Defesa civil, destinação de verbas mesmo, construção de abrigos, né? Enfim, realocação de famílias, obras de infraestrutura, tudo isso tinha que ser pensado, né? Falando especificamente desse evento, ele se deve, o Gerlano até já deu uma pincelada aqui, ele se deve basicamente a 3 coisas, tá certo? A primeira coisa é um sistema atmosférico conhecido como frente fria, tá certo? Então, você tem uma massa de ar frio que avança do sul da América do Sul em direção, não sei se vai dar para ver bem, mas avança aí do sul da América do Sul, né, em direção ao norte do continente, mas que estacionou por aqui, né, sobre o Rio Grande do Sul, em função de um outro sistema atmosférico, que é uma zona de alta pressão que tá atuando no Brasil Central, certo? E uma zona de alta pressão, ela é o quê? Ela é uma região atmosférica dispersora de ventos.
Então ela não permite que essa frente fria que vem avançando do sul da América do Sul em direção ao norte do continente, passou pela Argentina, pelo Uruguai, chegou no sul do Brasil, né? Essa frente fria estacionou. Porque a zona de alta pressão formada aqui no Brasil Central não permite que ela avance. Então já temos 2 sistemas atmosféricos. O terceiro é um sistema de cavado, que é o quê? Um cavado é uma zona de ventos fortes, certo? No caso, transportando a umidade que é produzida na Amazônia, e é aquela história dos rios voadores, né, e tal, que é produzida na Amazônia, barrada pela Cordilheira dos Andes, ela desce e forma um corredor de umidade que vai chegar no Oceano Atlântico, porque o Oceano Atlântico está quente, está aquecido, né? Embora a gente esteja passando por um momento de El Niño, mas é um El Niño fraco, né? Por enquanto é um El Niño fraco, então nem é o El Niño o principal motivo dessa chuva, mas sim o aquecimento do Atlântico que produz umidade, né, por evaporação. Essa evaporação se soma àquela que vem sendo transportada da Amazônia, formando um corredor que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, certo? E jogando aqui, despejando, melhor dizendo, acumulando muita umidade, mas muita umidade no sul do Brasil, né? E aí a gente teve esse evento climático catastrófico, produziu aí mais de 400 milímetros de chuva na última semana, né? Que é uma coisa absurda, é um volume de chuva absurdo, né? Para um período tão curto assim. O resultado é aquele que a gente está vendo, não tem exatamente como você se precaver da força da natureza, digamos assim. Agora, há medidas paliativas que já deveriam ter sido consideradas antes, né? Até porque não é exatamente uma novidade. O sul do Brasil, no ano passado mesmo, né? O Rio Grande do Sul, em setembro, passou por uma situação parecida, não tão catastrófica, não tão intensa, né? Mas passou recentemente, né? Então, assim, a gente precisa começar a aprender, né? Com o que a natureza ela tem mostrado para a gente, com o que a ciência tem mostrado para a gente, a produção científica em torno das mudanças climáticas, em torno do tema das mudanças climáticas, é uma coisa muito consolidada hoje em dia, né? A gente tem pesquisas muito sérias sendo desenvolvidas há bastante tempo, assim. Não é uma novidade, não, né? Então a gente precisa ouvir, né? Parar com esse negacionismo absurdo, parar de querer tapar o sol com a peneira, né? O tempo e o clima, eles estão mudando. Eles estão mudando. Esse é só mais um exemplo, né? E como o Gerlan falou, aconteceu no Catar, aconteceu nos Estados Unidos, tudo agora em abril. Então não é uma coisa isolada, né? Se fosse um sistema isolado, a gente poderia até tratar dessa maneira, né? Não, foi uma coisa realmente ali, uma conjunção de fatores, que beleza. Mas, poxa, aconteceu em outros lugares do mundo na mesma época, isso significa alguma coisa, né? Chama a atenção, né? Então precisa ser tratado com seriedade, é um tema que precisa ser tratado com seriedade. Inclusive, nesse sentido da seriedade, eu acho que tem uma coisa interessante, e aí queria até saber a opinião de vocês, que é essa rede de solidariedade que se forma, né? Isso. Porque a gente vê, e isso é muito legal, claro, a gente vê o país mobilizado, assim. Inclusive a gente pode até deixar lá aquele Pix aí, aquele QR Code, né? Deixar aí na imagem ou no cantinho, não sei. Quem puder ou quiser, tiver condições de fazer uma doação para ajudar lá a galera no Rio Grande do Sul que está precisando, né? Enfim. O que é que vocês acham, né? Eu vi aquele lance do Whindersson, né? O Whindersson Nunes lá fez uma vaquinha, arrecadou 3 milhões, vai fazer um show em São Januário, não sei o quê. Também, né? Que vai levar mergulhadores, né? Pessoal especializado nessa questão de jet ski e tudo, né? Vão levar lá para ajudar, né? É a questão de ser influenciador, né? Então tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, dependendo do influencer. E é isso, né? O que está sendo dito ali, no caso, um pedido de ajuda, foi muito bem atendido. E claro, é lindo de ver isso acontecer. Que bom que isso acontece. Mas, de fato, a gente precisa de mudanças na nossa política urgente.
Porque de fato a gente vai fazer essa contenção de danos, né? Por exemplo, fulano perdeu tudo, a casa ficou inundada, mas está viva. Pô, Mas a pessoa dessa pode estar devastada, você não tem mais nada, você não tem mais para onde ir. Você imagina o lugar que você nasceu, cresceu, não existe mais. E passar por um trauma desse E outra, muito imagina complicado, quando né? começa a chover, o gatilho que dispara numa pessoa dessa, Sim. sabe? Então, de fato é isso. O que é que a gente tá ouvindo assim de uma turma negacionista? Que lá em 1941 teve também uma enchente grande lá no Rio Grande do Sul. E assim, gente, o clima ele não tá nem aí se você é direito, se você é esquerda, se você é negacionista, sabe? Vai acontecer. Enquanto a gente de fato não tiver alinhado, a gente realmente não tiver propostas que a gente esteja num ambiente seguro, que a gente pense de fato em outras medidas de captação de energia, que a gente não continue agredindo o nosso meio ambiente, a gente vai viver vendo situações dessas, inclusive mais frequentemente. Talvez mais intensas também. E mais intensas. Por isso da importância aí do investimento em pesquisas, né? Porque queira ou quer não, os modelos eles avançam, eles começam com um determinado tipo e com o descobrimento de novas variáveis, isso vai implementando o modelo. E como o Danilo falou, o modelo climatológico ele já é bem estabelecido, né? Sabemos que diversos modelos preveem as mudanças no planeta e esses modelos devem ser levados em consideração, principalmente por quem tem poder político de agir. Eu acho muito lindo, interessante os influencers aí estarem ajudando nesse momento, mas se em um momento anterior as autoridades tivessem dado ouvidos à ciência, aos modelos climáticos que estavam aí já pincelando o que poderia acontecer, a gente não precisaria de um evento desse para essa mobilização toda, a gente já poderia ter menos dano, até porque a gente, como o Gerlan falou, o clima não negocia, está acontecendo os fatores na atmosfera que a gente não tem de fato um controle, até tem, se a gente mudar a nossa matriz energética com um longo período de tempo, com matriz energética nova, com menos poluentes aí sendo lançados na atmosfera, para minimizar os efeitos do aquecimento global, mas enfim, isso aí a longo prazo, em curto prazo a gente tem que dar uma olhada nos modelos, para ver o que é que esses modelos estão dizendo em relação a esses fenômenos que podem acontecer ainda no planeta, Então por isso que a gente tem que se apegar cada vez mais à ciência, ela está aí não para ser uma vilã, mas ela está para ajudar a gente a entender essa dinâmica atmosférica e evitar que essas catástrofes sejam tão catastróficas assim, Danilo? E uma outra coisa que eu acho que é importante que seja dita e que fique consolidada é porque nem tudo é uma questão de vontade política também, Embora, nesse caso, obviamente, quem acompanhou as notícias sabe que tem aí um certo problema em relação à gestão da crise e a prevenção por parte do governo do Rio Grande do Sul. Mas existe uma questão, cara, que é do próprio modelo econômico que a gente tem no mundo, um modelo que é baseado na superexploração natural, um modelo que é baseado nas formas mais agressivas de agricultura e de pecuária, num modelo que é baseado nas formas mais agressivas de indústria e de produção de energia. Então, assim, falar de mudança climática sem tocar no ponto que é o que gera a mudança, é meio que chovendo molhado, assim. Então a gente precisa entender que não é só vontade política, a gente precisa entender que a gente precisa de um modelo novo, um modelo completamente novo, diferente do que a gente tem. E isso não é fácil. Isso não é só uma questão de disputa de consciência, isso é uma questão de disputa, melhor dizendo, de mudança de modo de vida, da sociedade em escala global. Então, assim, também a gente não pode ser ingênuo nesse sentido, assim, a gente não pode achar que é só a vontade do governador ou do presidente, ou não sei o quê, ou dos deputados em destinar verba. Isso sim para as questões de infraestrutura, para mitigação de danos, para aquilo que é paliativo, Mas se a gente for levar a sério a questão, a gente tem que debater de uma forma mais ampla. E aí é um debate que mexe muito com os brios de muita gente. E outra coisa dessa mudança, ela tem que ser uma mudança para ontem, Porque assim, o que a gente percebe é que o planeta não está aguentando mais essa superexploração. Sim. E ele está chegando no momento de colapsar mesmo, de fato. A gente não tem como
estar num planeta onde ele não suporta mais essa... Só uma coisa que eu acho que é importante que seja dito, cara, é que o planeta ele tá aí, ele estava aqui antes de nós, ele vai continuar aqui. O problema das mudanças climáticas é porque elas ameaçam a nossa existência, cara, certo? Esse planeta, se a gente pensar que ele é um organismo vivo, digamos assim, né? Fizer uma analogia, ele tem vários estágios de equilíbrio, cara. Esse planeta ele já foi mais quente do que ele é hoje, esse planeta já foi muito mais frio do que ele é hoje. Esse planeta já teve continentes juntos, já teve continentes separados como temos agora. Enfim, ele tem estágios diferentes de equilíbrio, ele consegue encontrar formas diferentes para sua própria existência, né? O que não necessariamente significa que ele vai abrigar vida, e principalmente formas de vida complexas e frágeis como nós, né? Nós somos formas de vida muito frágeis, gente. Acabamos de passar por uma pandemia causada por um vírus, um organismo microscópico, né? Enfim, olha o estrago que causou. Nós somos frágeis, né? E a gente precisa desse planeta saudável, em condições ideais para a nossa sobrevivência. Existem modelos climáticos que indicam, e aí, né, enfim, vou até citar aqui o professor Alexandre lá da Física da UES, que é uma referência no Brasil nos estudos climáticos, assim. Existem modelos que o professor Alexandre ele comenta e que estão nos relatórios da ONU sobre mudanças climáticas e tal, que prevêem cenários em que o planeta ele estará mais quente no final deste século em 1 grau, em 1,5 graus, em 2 graus, até 8 graus. Isso é possível, né? É claro que não é desejável, pelo amor de Deus, né? Não bora tratar isso como uma coisa normal, não, certo? 1 grau de diferença na temperatura média do planeta significa muita coisa em termos climáticos, mas muita coisa, né? Inclusive na ocorrência desse tipo de evento, como a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente precisa novamente, né, levar isso a sério, levar essa produção acadêmica a sério e entender que no final das contas a gente está falando da nossa sobrevivência, né? Talvez nós sejamos a última espécie, a última geração, da nossa espécie a ver o planeta tal como ele ainda se apresenta. Eu não sei se os nossos filhos, os nossos netos, eles vão ver, né, as 4 estações bem definidas, por exemplo, né? Eu não sei se os nossos netos ou bisnetos eles vão conviver, sei lá, ainda com a existência da caatinga, por exemplo, ou sei lá, dos resquícios de Mata Atlântica que a gente ainda tem, ou sei lá, com a Amazônia, com o tamanho que ela ainda tem e com todo o serviço climático que ela presta, ambiental, ecossistêmico, né? Então, é uma perspectiva de futuro que tem que ser levada em consideração aqui. Aí sim a gente fala de política, né? Quando a gente pensa numa perspectiva de futuro, a gente tem que passar por uma visão que é coletiva, né? E aí, como o German falou, se a gente quer fazer um debate sério, aqui no caso não importa muito se você é de direita ou de esquerda e tal, porque afinal de contas a gente está falando de sobrevivência. Agora, é claro, também não sejamos ingênuos, que a sua filiação ideológica ela influencia muito no debate, né? Mas enfim, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa aí, galera? Eu acho que nossa angústia aqui, né? Nossa previsão também, né? Sei lá, a gente espera sim dias melhores, a gente espera sim uma força-tarefa mais coesa, né? Do ponto de vista até de sobrevivência. Mas é isso, a gente só fica triste mesmo pelo que está acontecendo e de novo a gente vai deixar aí para quem quiser fazer a doação, tá? E não tem muito o que falar não, né? A gente só fica assistindo e torcendo que passe logo, né? Que se acabe logo. Eu acho que em nome de todos aqui mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, com todo respeito e solidariedade e, enfim, estamos realmente na torcida para que as coisas se ajeitem mais breve o quanto antes, né? Assim, e que, enfim, as pessoas tenham de volta a sua dignidade, né? É isso, gente. Um abraço a todos, né? Estamos terminando aqui mais um episódio do Paraná Cast e
Semana que vem tem mais. Tchau, Valeu. gente. Valeu, tchau. Valeu.